A paz do Senhor, aqui é o Rogério. Disse que da agora para frente não ia fazer mais live, realmente estou fazendo só vídeos gravados, vídeos curtos. E uma pessoa me perguntou: irmão, as pessoas falam que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, mas todo dia eu blasfemo, eu falo um palavrão, eu xingo, e às vezes a gente sem querer fala. E eu relatei para ele que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, tanto eu como ele, porque Deus olhou sobre a face da terra e não viu um justo sequer, se não for o único que foi o Filho de Deus que esteve aqui na terra. Esse sim foi justo e santo e vive hoje à destra e à direita do Pai. Mas, irmão, qual que é o verdadeiro pecado do Espírito Santo? O dos pecados contra o Espírito Santo é quando você tem aquele ato de você contaminar o seu próprio corpo e continuar naquele hábito e não se libertar e continuar fazendo algo que desagrada a Deus. Isso afasta você de Deus e acaba virando um vício. Ele também é um pecado contra o Espírito Santo se você não lutar, porque a gente vivemos uma vida nessa terra, uma vida passageira, e essa vida ela é contada e ela é anotada. Contada como, irmão? Todos os dias você vai para o seu trabalho, né? E todo dia o patrão anotou se você trabalhou bem, se você deu uma boa produção, se você veio naquele dia, se você faltou, se você é um bom funcionário, ele está anotando. Se for uma pessoa que trabalha de qualquer jeito, fica pegando atestado, tenta prejudicar a empresa, leva para a justiça, jamais aquele patrão, quando você sair daquela empresa, vai te indicar. Assim é as coisas do Espírito Santo. A pessoa que deixa a iniquidade dominar ela preenche do vazio, da maldade, as coisas das trevas e começa a pecar contra o Espírito Santo. Mas, irmão, como que eu faço para se libertar disso? É quando você dobra o teu joelho e renuncia o pecado e o hábito que você vive como um vício. Seja qual for o seu pecado, você tem que lutar. Jesus disse: eu amo o pecador, mas ele abole o pecado, quer dizer, ele vomita o pecado, ele não se agrada, ele quer que o seu filho se liberta do pecado, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo. Então, no momento que nós vemos mentindo, enganando, fofocando, o vício da fornicação, das coisas que desagradam os olhos de Deus, viciado até em redes sociais, fazendo muitas coisas que desagradam e vendo muitas coisas que desagradam a Deus e não buscando as coisas que é santa, o que acontece? O nosso corpo se torna moradia de trevas. E a palavra própria de Deus disse que o adversário, quando ele sai, ele busca mais 7 demônios. Mas quando ele volta com a legião. Ele sai, ele vai, sai, busca mais 7 demônios. E com cada demônio vem uma legião. E se ele encontrar a casa suja, ele entra e fica nela. E o que a palavra diz? Que nós temos que andar a nossa vida limpa. A casa simboliza nós, porque casa simboliza família. E se nós vivemos buscando a Deus, as coisas espiritual, nós somos ligados em Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família em Cristo Jesus, porque somos a igreja quando somos ligados no Cordeiro amado da palavra de Cristo. Então buscamos essas palavras. Então o que eu quero te dizer? Quando mais você busca, mais você luta, você vai ter tentação, você vai ter aquelas falhas que o inimigo vai toda vez querer criar dentro de você para que se torne um vício, algo que você se prende, para que você se afasta e para que você peca o seu próprio corpo contra o Espírito Santo. E aí é uma das blasfêmias, porque você não consegue se libertar do tal vício. Isso é blasfêmia também contra o Espírito Santo. A pessoa acha que só xingar, falar palavrão é uma delas também. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas pecar, fornicar, viver presa no vício, seja qual seja o vício, você tem que lutar para se libertar, no engano, na fofoca, na contenda, tudo é um vício. E no momento que você luta para se libertar, o seu corpo se torna a moradia do Espírito Santo. Porque quando a gente ora e começa a falar mal de uma vida de uma pessoa, não adianta você estar de joelho. Porque quando você está de joelho, você está buscando coisas vãs, você achando que está chegando a Deus. Mas na verdade Deus está vomitando, porque Ele ama o pecador, mas Ele vomita o pecado, Ele não se agrada, ele é Deus de amor, mas Ele é Deus também de justiça. Ele é Deus de misericórdia, mas Ele também tem a balança na mão. Então você começa a fazer prova dessas palavras, para você entender
que nós somos sim moradia do Espírito Santo. Seja templo e moradia do Espírito Santo. Luta, renuncia, busca, porque a maior blasfêmia é contra nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus fala que a luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados no mundo espiritual. São as trevas, para afastar nós da presença do Espírito Santo, que Jesus disse e deixou no nosso meio. Eu vou, mas deixarei no meio de vós o meu Espírito Santo até a consumação desse século, até que um dia ele retorna para buscar a tua noiva, a tua igreja, que somos nós. Somos família, moradia do Espírito Santo. Que Deus abençoe, é uma palavra em Cristo Jesus. Deus guarda a sua casa, sua família e o seu lar. A paz do Senhor, presbítero Rogério, ministro ao seu coração.